Você não sobe até o nível das suas metas. Você cai até o nível dos seus hábitos. Parece duro, eu sei. Mas isso explica uma coisa que você provavelmente já sentiu na sua própria vida. Você sabe o que precisa fazer. E ainda assim, se vê fazendo o oposto, ao mesmo tempo, como se existissem duas versões de você brigando pelo volante. E a versão que ganha geralmente não é a mais inteligente, é a que foi mais ensaiada. Este é The Power of Habit, de Charles Duhigg. E a promessa desse livro é simples, mas perigosa do melhor jeito. Se você entender como os hábitos realmente funcionam dentro do seu cérebro, você começa a mudá-los com precisão, não na base da força de vontade. A gente vai passar por cada grande capítulo e cada lição. Então, no final, você não vai ficar só com frases de efeito. Você vai ficar com um sistema operacional completo de como os hábitos nascem, por que eles grudam, e como remodelar isso na sua vida, no trabalho, e até no mundo ao seu redor. O Lucas não achava que era uma pessoa de hábitos. Para ele, hábitos eram coisa de gente organizada, que fazem marmita como se fosse normal, que vão para a academia como quem escova os dentes. O Lucas não era assim. Ele até começava, e depois sumia por 2 semanas. Ele tinha surtos de ambição em que limpava o AP, respondia e-mails, começava uma rotina nova, até assistia um vídeo motivacional enquanto bebia água como um adulto responsável. E aí a vida batia. Uma ligação estressante. Ou uma noite mal dormida. Um humor péssimo. E do nada ele estava de novo no sofá, rolando a tela, pedindo comida, prometendo que amanhã ele começa. Ele não se sentia preguiçoso. Ele se sentia confuso. Porque ele queria mudar de verdade. Então por que não mudava? A primeira coisa que o Duhigg faz é te dar uma verdade que quase ninguém fala. Seus hábitos não são sua personalidade. São o seu cérebro tentando economizar energia. Seu cérebro é uma máquina de eficiência. Ele não quer pensar em cada decisão que você toma. Imagina se você tivesse que decidir conscientemente como andar, como amarrar o tênis, como dirigir, como lavar as mãos, como digitar sua senha. Toda vez. Você ia estar mentalmente esgotado antes do almoço. Então o cérebro cria atalhos. E esses atalhos são hábitos. E o Duhigg diz que todo hábito, não importa o quão complicado pareça, roda no mesmo loop de 3 partes. Uma deixa, uma rotina, uma recompensa. Só isso. A deixa é o gatilho. Algo acontece que diz para o seu cérebro: entra no modo automático. A rotina é o comportamento. A ação que você faz, o pensamento que você pensa, a emoção que você persegue. A recompensa é o que você ganha no final. Alívio, prazer, controle, um conforto rápido, a sensação de fechar um ciclo. E aí vem a parte mais perigosa. Seu cérebro começa a querer aquela recompensa. Esse querer vira desejo, e o desejo vira fissura. E é a fissura que trava o hábito no lugar. Mas aqui é onde fica interessante. A maioria das pessoas tenta mudar hábitos atacando a minha rotina. Elas dizem: vou parar de comer besteira, vou parar de procrastinar, vou parar de rolar a tela, vou parar de gritar, vou parar de gastar. Porque estão brigando com a parte errada. Porque a rotina é só o meio. Se você não entende a deixa e a recompensa, você está dando soco no ar. O Duhigg abre com uma história que parece mentira, e ela define o tom de tudo. Um homem chamado Eugene perde a capacidade de formar novas memórias. Ele não lembra o que comeu 5 minutos atrás. Não lembra conversas, não lembra em que ano está, mas ele ainda consegue fazer coisas. Ele consegue andar o mesmo caminho todo dia. Ele consegue se localizar no bairro. Ele consegue repetir rotinas, como se estivesse no piloto automático. Como? Porque hábitos vivem numa parte diferente do cérebro do que a memória. Eles ficam guardados lá no fundo, na engrenagem que roda sozinha, abaixo da sua consciência. É por isso que você consegue dirigir para casa e mal lembrar do trajeto. Você não estava pensando, seu sistema de hábitos estava dirigindo. É como ter um assistente robô dentro da sua cabeça. É útil, até não ser, porque o robô não liga se o hábito é bom ou ruim. Ele liga se o hábito funciona. E quando ele é construído, ele não some. Ele só vai para o subterrâneo. E espera a deixa. Por isso vícios antigos podem voltar depois de anos. Por isso você consegue parar alguma coisa. E aí um gatilho aleatório traz tudo de volta, como se nunca tivesse ido embora. Então o que isso significa para o Lucas?
significa que o problema dele não era motivação. O problema dele era que ele estava vivendo dentro de loops que ele nem conseguia enxergar. E aí o Duhigg te dá um método. Se você quer mudar um hábito, você precisa diagnosticar o loop. Primeiro, identifica a rotina. O que você realmente faz? Segundo, experimenta recompensas. O que você está realmente desejando? Terceiro, isola a deixa. O que consistentemente dispara isso? E ele ainda te dá um checklist simples de deixas, para mostrar como esses gatilhos podem ser traiçoeiros. Pode ser o horário, pode ser o estado emocional, podem ser outras pessoas, pode ser a ação imediatamente anterior, ou uma mistura disso tudo. O Lucas testou isso na própria vida, sem nem chamar de ciência. O hábito dele era beliscar tarde da noite. Toda noite por volta de 10h30, certinho, ele acabava na cozinha. Não porque ele estava morrendo de fome. Ele tinha jantado, ele sabia disso. E ficava olhando como se comida fosse resolver um problema que ele nem sabia nomear. Ele dizia para si mesmo que era fome. Então ele tentou uma versão saudável. Comeu fruta, bebeu água, fez chá. Não funcionou. Ele ainda queria alguma coisa. Aí ele tentou outra coisa. Aquela coisa estranha que o Duhigg sugere. Ele experimentou recompensas diferentes. Uma noite, em vez de comida, ele mandou mensagem para um amigo por 5 minutos. Outra noite, tomou um banho rápido. Outra noite, saiu e ficou no ar frio por 2 minutos. Outra noite, jogou uma partida rápida no celular. Outra noite, limpou a pia como um maluco. E ele percebeu uma coisa. A única coisa que realmente satisfazia aquela vontade não era comida, era uma mudança no estado emocional. O que o Lucas queria não eram calorias, era alívio. Ele estava desejando uma pausa do dia, um suspiro mental, um pequeno prêmio de conforto que dissesse: "Você aguentou até aqui?" O hábito parou de parecer um fracasso pessoal. Começou a parecer um loop. É como achar que seu carro está assombrado porque ele vive puxando para o lado. Aí depois descobrir que as rodas estão desalinhadas. Mesmo problema, solução totalmente diferente. Agora você pode estar pensando: tá, beleza. Mas como é que muda de verdade? Isso leva a gente para o próximo capítulo. E esse aqui é o molho secreto. O Duhigg chama isso de o cérebro do desejo. Ele começa a antecipar a recompensa no exato momento em que a deixa aparece. E essa antecipação cria uma fissura. A fissura é o motor. E se você quer construir um hábito novo, mas você não precisa só de uma deixa e uma recompensa, você precisa do desejo. Febreze. Quando lançou foi um fracasso. O produto funcionava, tirava odores, mas ninguém comprava. E o motivo é fascinante. Gente que vive em casa com cheiro ruim muitas vezes fica cego para o cheiro. De verdade. A pessoa não percebe mais. Então não existia desejo. Nenhum sinal de dor. Nenhuma coceira para coçar. A Procter & Gamble tentou vender como solução para mau cheiro, mas as pessoas que mais precisavam, ou não sentiam a necessidade. Aí eles descobriram uma coisa. O Febreze funcionava melhor como finalização, não como resgate. Depois que alguém limpava um cômodo, queria aquela sensação final de frescor, aquele momento de satisfação. Então mudaram os anúncios. Agora a deixa não era "sua casa fede". A deixa era "você acabou de limpar". A rotina era borrifar Febreze. Eu quero esse momento final de frescor. As vendas explodiram. Porque eles não venderam só um produto, eles venderam um loop de hábito. Isso não vale só para a empresa tentando te manipular. Vale para você, construir você mesmo. Se você quer criar um hábito, você precisa grudar ele numa deixa que você já vive. E numa recompensa que seu cérebro realmente quer. O Lucas tentou isso com o exercício. Ele falhou em todo o plano novo de academia, desde o ensino médio. Ele começava com discursos gigantes para si mesmo. Comprava tênis novo, baixava a app e sumia. Então ele tentou o jeito do loop de hábito. Ele escolheu uma deixa que já acontecia, quando terminava o café da manhã. A rotina era simples, não era treino completo. Eram só 10 minutos de movimento. Flexões, agachamentos, polichinelos, qualquer coisa. E a recompensa era imediata e específica. Um banho quente com o sabonete favorito dele, aquele que ele só usava depois de se exercitar. Mas essa era a ideia. O cérebro dele começou a associar aqueles 10 minutos com uma sensação de reset, de limpeza, de recomeço. E depois de algumas semanas ele notou uma coisa que não esperava. Ele começou a desejar o banho. O que significa que ele começou a desejar o treino que ganhava o banho.
É assim que mudança de hábito parece na vida real. Não é um despertar espiritual, é fiação. Mas e os hábitos ruins? E aqueles que parecem colados em você? Aí o Duhigg solta a regra de ouro da mudança de hábito. E é isso que deixa o livro prático de verdade. Você não consegue apagar um hábito, mas você consegue substituir. Mantém a mesma deixa, mantém a mesma recompensa, muda a rotina. Só isso. E porque a deixa e a recompensa são os trilhos, seu cérebro passa o trem nesses trilhos no automático. Se você mantém os trilhos, você troca o trem. O Duhigg mostra isso com vício e recuperação, inclusive com como grupos tipo Alcoólicos Anônimos funcionam, não apagando a vontade, mas redirecionando a rotina para reuniões, ligações, rituais e comunidade, enquanto ainda entrega a recompensa que a pessoa estava buscando: alívio, conexão e esperança. Crença. Porque mudar a rotina é uma coisa, aí acreditar que você consegue manter é outra. E o Duhigg explica que crença muitas vezes cresce em grupo, em comunidade, em identidade compartilhada, porque o grupo faz a nova rotina parecer normal e te segura quando sua força de vontade está no zero. O Lucas viveu isso de um jeito que surpreendeu ele. Ele tinha um hábito de doom scrolling de estresse à noite. A deixa era o momento em que ele deitava na cama. A rotina era celular, rolagem, dopamina, perde tempo, dorme tarde ou acorda se sentindo mal. A recompensa era aquele alívio anestesiado, distraído. Então ele tentou trocar por leitura. Falhou. Porque não entregava a mesma recompensa. Ele não estava desejando informação. Ele estava desejando anestesia emocional. Então ele substituiu por algo que combinava com a recompensa. Ele ligou para o primo, toda noite, 10 minutos. Nada de terapia profunda. Só conversa, assuntos aleatórios, esporte, drama de família, piadas idiotas. E a recompensa era a mesma: alívio, distração e conexão. Aí ele adicionou mais uma coisa. Entrou num grupo pequeno onde todo mundo estava fazendo o mesmo desafio de celular desligado até às 11. Nada chique, só algumas pessoas dando presença. E esse grupinho fez uma coisa poderosa. Ele criou crença, não crença de fantasia. Crença de eu não tô sozinho, então é menos provável que eu desista. É como tentar carregar um sofá sozinho. Você pode ser forte, mas é desajeitado, e um passo errado e você derruba. Com 2 pessoas, aí o mesmo sofá fica mais leve, mesmo que o peso não tenha mudado. Agora, qual é essa próxima ideia? É o que muda de verdade como você enxerga hábitos. Porque o Duhigg abre a lente. Ele para de falar só de loops individuais e mostra como hábitos moldam organizações. Porque empresas também têm hábitos. Elas têm rotinas, respostas padrão, jeitos automáticos de fazer as coisas. E assim como indivíduos, organizações não mudam tentando reformar tudo de uma vez. Elas mudam quando mudam um hábito. Chave que dispara todo o resto. O Duhigg chama isso de hábitos fundamentais, os Keystone Habits. Eles são hábitos que criam reação em cadeia. Não mudam só um comportamento, eles mudam um sistema inteiro. E ele conta uma história que parece que não deveria funcionar, mas funcionou. Paul O'Neill vira o novo CEO da Alcoa, uma gigante do alumínio. Todo mundo espera que ele fale de lucro. Em vez disso, ele fala de uma coisa só: segurança dos trabalhadores. Aí a galera achou que ele estava maluco. Wall Street ficou confusa, mas segurança virou o hábito fundamental. Porque para melhorar segurança, eles tiveram que melhorar comunicação, tiveram que rastrear incidentes, tiveram que reportar problemas rápido, tiveram que consertar processos, tiveram que construir confiança, tiveram que criar responsabilidade. Segurança forçou a organização a construir hábitos melhores em todo lugar. A empresa inteira mudou. É por isso que hábitos fundamentais são tão poderosos. Eles criam estrutura. Pensa como dominó. Se você empurra um dominó aleatório no meio, não acontece muita coisa. Mas se você empurra o primeiro dominó de uma linha, tudo cai numa cadeia limpa. O Lucas viu hábitos fundamentais na própria vida, no momento em que ele começou a prestar atenção. Ele não conseguia consertar tudo, mas não conseguia. Ele queria acordar cedo, comer limpo, treinar, economizar dinheiro, ler mais, ser calmo, parar de procrastinar, ser melhor em relacionamentos, tudo de uma vez. E desmoronava.
Então ele tentou um hábito fundamental. Ele escolheu um hábito que deixava os outros mais fáceis. Sono. A regra dele era simples. Mesmo horário para dormir toda noite. Não perfeito, só consistente. E quando o sono estabilizou, alguma coisa aconteceu. Acordar não era mais uma guerra. As vontades não gritavam tão alto. O foco vinha mais fácil. O humor não balançava tanto. Ele parou de depender de motivação. Porque o sistema nervoso dele não estava fritando o tempo todo. Sono não foi a transformação inteira. Foi o primeiro dominó. O Duhigg diz que hábitos fundamentais criam outra coisa. Eles criam pequenas vitórias. E pequenas vitórias mudam identidade. Uma pequena vitória é prova. Prova de que você consegue mudar. Prova de que você consegue cumprir. Prova de que você não está preso para sempre nos seus padrões antigos. E quando alguém começa a colecionar provas, a pessoa age diferente. Ela para de negociar consigo mesma o dia inteiro. Ela para de viver num debate interno infinito. Ela simplesmente faz a rotina. Porque o Duhigg pega uma das forças mais misteriosas do comportamento humano e transforma em algo prático. Força de vontade. A maioria das pessoas acha que força de vontade é um traço de personalidade. Tipo, uns têm, outros não têm. O Duhigg diz que força de vontade é um hábito. Dá para treinar. Ela roda em deixas, rotinas e recompensas. Igual todo o resto. Ele mostra isso com pesquisas sobre autocontrole. Como a força de vontade pode se esgotar quando você briga com você mesmo o tempo todo. Mas também pode ficar mais forte quando você pratica em pequenas coisas. Aí ele traz um exemplo de empresa que surpreendeu muita gente. Starbucks. Ele conta como o Starbucks treina funcionários não só para fazer café, mas para lidar com estresse, cliente bravo e momentos emocionais. Eles ensinam rotinas, scripts. Se isso acontecer, faz isso. Se alguém gritar, respira, diz essa frase, faz essa pergunta, reenquadra a situação. O objetivo é deixar a calma automática. Então, quando a pressão bate, o funcionário não precisa inventar força de vontade na hora. Ele só roda a rotina. Esse é o gênio, porque as suas piores decisões acontecem quando você está cansado, estressado e emocional. É aí que seu cérebro diz, entra no piloto automático, e você ganha caos. O Lucas teve um momento que deixou isso dolorosamente claro. Um dia brutal. Teve uma reunião tensa no trabalho, uma mensagem estranha de um familiar, e a cabeça dele estava parecendo chuvisco de TV. Onde ele entrou no mercado, achando que ia pegar algo simples. E aí ele parou na frente do corredor de snacks, como se fosse um campo de batalha. Ele sabia o que devia fazer, e mesmo assim, pegou besteira. No caminho para casa, ele nem se sentiu satisfeito. Ele se sentiu derrotado. Então, ele construiu um loop de força de vontade. A deixa era entrar no mercado cansado. A rotina era um script pré-decidido. Ele só comprava itens de uma lista curta, que ele escrevia mais cedo. E a recompensa era imediata e emocional. Ele colocava uma playlist específica no carro. A música do Eu Fiz o Certo. De novo parece pequeno, mas virou padrão. Ele tirou a tomada de decisões do momento em que o cérebro dele estava mais fraco. Porque a verdade é essa. Disciplina é mais fácil quando você precisa dela menos. É como colocar guardrail numa estrada perigosa. Você não coloca porque você é um motorista ruim. Você coloca porque você é humano. Agora, antes de você ficar confortável demais. O Duhigg traz uma lição mais sombria. Hábitos não moldam só indivíduos e empresas. Eles podem ser projetados. Eles podem ser usados para te influenciar. E você muitas vezes nem percebe. Aqui ele fala da Target, a gigante do varejo, e como empresas aprendem a prever o que você vai comprar, observando seus padrões. Elas analisam compras. Elas procuram deixas que sinalizam mudanças de vida. Hábitos ficam flexíveis por um momento. Emprego novo. Casa nova. Bebê novo. Término. Mudança. Esses momentos são como cimento molhado. Dá para remodelar hábitos, e as empresas sabem disso. Então elas se enfiam nessa janela, não gritando anúncio na sua cara, mas se misturando na sua rotina normal. Fazendo o marketing parecer parte da sua vida. É inquietante. Mas também é libertador, porque quando você entende isso, você para de se surpreender com seus próprios impulsos. Você começa a enxergar a engrenagem escondida.
O Lucas notou isso na próxima vez que abriu um app de compras depois de um dia estressante. Ele fazia no automático. A deixa era estresse. A rotina era navegar. A recompensa era a ilusão de controle. Não era o produto. Era a sensação. Aquela sensaçãozinha de eu tô fazendo algo por mim. Quando ele viu isso, ele parou de discutir consigo mesmo, tipo, por que eu sou assim? E começou a fazer perguntas melhores. O que eu tô desejando agora? Conforto, controle, distração, conexão? E se não é o produto, o que mais poderia entregar essa recompensa sem esvaziar minha conta? Só essa pergunta já salvou ele de centenas de compras impulsivas. E agora, o do Higg vai maior ainda, porque a terceira parte do livro é sobre sociedade. Grupos, de movimentos, cultura, e ele faz uma afirmação ousada. Movimentos não se espalham só porque uma ideia é boa. Eles se espalham porque hábitos se espalham socialmente. Ele conta da história do boicote aos ônibus em Montgomery e como relações sociais e redes de comunidade transformaram a ação individual em força coletiva. Ele também fala da Saddleback Church e como comunidades criam rotinas compartilhadas que grudam comportamentos. A ideia central é: humanos não seguem só lógica, eles seguem normas. E não eles seguem identidade, eles seguem aquela sensação de gente como a gente faz coisas assim. Hábitos viram contagiosos quando estão ligados a pertencimento. E é por isso que mudança pessoal muitas vezes fica mais fácil quando é social. Não porque você é fraco, mas porque você é programado assim. É como nadar contra a corrente sozinho versus nadar com a corrente. O esforço muda. Agora você pode estar pensando: então a gente é robô? A gente é só máquina de hábitos, rodando loops para sempre? É aqui que o do Higg termina com a pergunta mais desconfortável do livro. Livre-arbítrio. Responsabilidade. Se hábitos são automáticos e deixas disparam rotinas antes de você pensar, você é responsável? Ele conta a história de um homem que comete violência enquanto anda dormindo, e isso força a pergunta: onde a responsabilidade começa? O do Higg não te dá desculpa. Em vez disso, ele oferece uma verdade pesada e libertadora ao mesmo tempo. Você pode não controlar o primeiro impulso, mas você pode controlar sua consciência. Você pode desenhar seu ambiente. Você pode construir rotinas. Você pode escolher substituições. Você pode planejar para os seus piores momentos. E quando você conhece seus loops de hábito, você não é mais impotente. Você é responsável pelo sistema que você constrói. Esse é o acordo. Seus hábitos não são destino, a não ser que você se recuse a olhar para eles. O Lucas teve que aprender isso do jeito difícil. Ele tinha um hábito de responder atravessado quando se sentia criticado. Não importava quem fosse. Um colega, um amigo, até alguém tentando ajudar. A deixa era aquela sensação apertada no peito quando ele ouvia um tom que parecia julgamento. A rotina eram palavras defensivas, secas, rápidas, cortantes. A recompensa era controle, proteção. A sensação de você não vai me diminuir. Depois ele se sentia culpado, toda vez. Então ele usou a regra de ouro. Mesma deixa, mesma recompensa, nova rotina. A nova rotina dele era uma pausa. Só uma pausa. 3 segundos. Ele inspirava, expirava e fazia uma pergunta. O que você quis dizer com isso? Sem agressividade, sem ironia, só curiosidade. E esse pequeno desvio fez algo poderoso. Deu controle sem estrago. Protegeu sem atacar. E depois de algumas semanas, os relacionamentos dele ficaram mais leves. Porque ele não estava criando conflito por reflexo. É isso que mudança de hábito parece no nível mais profundo. Não é virar perfeito. É virar consciente. E tem uma parte que quase ninguém fala. Quando você aprende isso, você começa a ver loops de hábito em todo lugar. No seu celular, na sua alimentação, no seu humor, na procrastinação, nos gastos, nas brigas de relacionamento, nos padrões de trabalho, até no seu senso de identidade. Até que você lembra do ponto mais simples do livro inteiro. Você não precisa mudar tudo. Você só precisa encontrar o loop e mudar a rotina. Um loop de cada vez. O do Higg até inclui um guia no final, tipo um mapa prático para aplicar tudo. Você escolhe um hábito que quer mudar. Você anota a rotina. Você testa recompensas diferentes para descobrir qual desejo está dirigindo aquilo.
Você isola a deixa rastreando o que acontece logo antes da vontade bater. E aí você faz um plano. Quando essa deixa acontecer, eu vou fazer essa rotina para receber essa recompensa. Vira automático. Não porque você forçou todo dia na dor. Mas porque você treinou seu cérebro a rodar um script novo. Então vamos fechar isso com algo real que você pode usar hoje. Primeiro, escolhe um hábito que está te frustrando mais e não tenta consertar sua vida. Só diagnostica esse loop. Pergunta: qual é a deixa? Qual é a rotina? Qual é a recompensa? Se você não sabe a recompensa, experimenta por uma semana. Troca a rotina por ações diferentes e percebe o que realmente satisfaz a vontade. Segundo, coloca uma deixa óbvia no seu dia. Algo que já acontece. Café terminado, notebook aberto, tênis no pé. E aí você gruda sua nova rotina nessa deixa. Para não ficar flutuando no ar como um desejo motivacional. Terceiro, escolhe uma recompensa imediata. Não uma recompensa futura, tipo, vou ter orgulho depois. Seu cérebro quer pagamento agora. Pode ser pequeno, mas tem que ser real. Algo que seu corpo percebe. Quarto, desenha seu sistema para o seu pior eu, não para o seu melhor eu. Se sua força de vontade desaba à noite, aí não coloca seu hábito mais importante de madrugada. Se você compra por impulso quando está estressado, coloca atrito entre você e a compra. Se você rola a tela na cama, carrega o celular em outro cômodo. Deixa a rotina boa fácil e a rotina ruim chata. E quinto, encontra uma pessoa ou um grupo onde a identidade apoia o hábito que você está construindo. Porque crença cresce mais rápido quando é compartilhada. E seu cérebro foi feito para pertencer. Se você não levar mais nada daqui, leva isso. Sua vida é a soma do que você faz no piloto automático. E você pode mudar a direção. É isso. Espero que isso tenha sido útil e que tenha te dado algo real para pensar. E que você tenha um ótimo dia. Book Summary, sublinhado. Translation, sublinhado. Command VoiceOver Rules, sublinhado. Eleven Labs, sublinhado. V2,